Trazer aqui para vocês sobre neurociência e felicidade, né? E até passei isso para o Fabiano para a gente, o que isso vai ter a ver com o mundo corporativo e com liderança, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas tem tudo a ver, né? Porque somos seres humanos, né? E estamos sempre em busca dessa tal felicidade. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Então, do que se alimenta, o que são os bichinhos que podem trazer essa felicidade aí para a gente, né? Então, vamos ver. Então, a neurociência da felicidade, na realidade, o termo que veio disso, que é a psicologia positiva, nasceu lá em meados de 1998, né? Com o psicólogo Martin Seligman, que é psicólogo americano da Universidade de Pensilvânia. E o que traz isso para a gente, né? E que quer ensinar? Quer ensinar as pessoas, né, a ativarem certos mecanismos cerebrais, e isso vai trazer alguns benefícios, tanto físicos quanto mentais, né, na sensação de bem-estar, de prazer e tudo mais. E o Martin Seligman, ele trouxe esse método, que é o método PERMA, pensando muito na questão, ele falava que a psicologia, né, lá nos anos 2000, falava muito sobre os problemas das pessoas e esquecia um pouco das virtudes, né? Então ele quis trazer esse tema da psicologia positiva para falar exatamente isso, para reforçar aquilo que as pessoas já tinham de bom, né? Não só consertar aquilo que elas precisavam melhorar, mas também reforçar as qualidades, né, as virtudes das pessoas. Então, esse estudo é bem legal, depois, se vocês quiserem aprofundar sobre o PERMA, e tem esses 5 elementos, esses 5 pilares que ele fala, né, sobre emoção positiva, que são as nossas crenças, né, sobre o nosso engajamento, que é o tal do flow, que é aquilo que a gente foca, que acontece, né, porque a gente está focado, determinado, tem um objetivo. O terceiro elemento, que seriam os relacionamentos positivos, então, qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento familiar, relacionamento pessoal com os amigos, na empresa, né, relacionamento amoroso, toda a qualidade de relacionamentos, então, isso importa. Então, os relacionamentos positivos são muito importantes para gerar, ativar esses mecanismos, né. O propósito, e isso está ligado, né, ao nosso propósito de vida, não só o propósito profissional, mas o que a gente, né, almeja fazer, que dá, né, aquele gás na gente, aquele prazer, e a realização, seja ela qualquer tipo de realização, a realização pessoal, profissional, o que for. Então, é um pouco sobre isso que fala a neurociência da felicidade. Vamos seguir para conhecer um pouquinho mais. Então, um pouquinho de dados de mercado e de referências, né? Então, isso ia até entrar num tema bastante, não fazendo um jabá para a gente, mas falando sobre GPTW também, né? Que a GPTW certifica as empresas, as melhores empresas para trabalhar, e isso faz também, é um dado estatístico, uma medição, mas a gente vai ver um pouquinho de uns cases legais. Mas a felicidade corporativa, então, ganha cada vez mais relevância, né? Porque antes, né, desde lá da época industrial, quando começou a industrialização, a gente via que não, as relações de trabalho não eram relações boas, né? E hoje, cada vez mais, as empresas, para reter os talentos, né, para que as pessoas realmente sejam mais produtivas, isso já foi comprovado. Aqui tem um estudo da Harvard Business que fala que os profissionais mais felizes são, né, 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Quer dizer, se você não está bem no trabalho, não está bem nas coisas que você faz, você não vai ser criativo, não vai ser inovador, não vai ser eficiente, e isso é um custo para a empresa, e as empresas já sabem disso, né? Então, elas estão investindo nisso também. Em contrapartida, tem um outro estudo também que revela que os colaboradores infelizes também têm o dobro da taxa de pedido de demissão, que é já alta no Brasil, que a gente é uma das maiores, né, do mundo em taxa de demissão e desligamentos, cerca de 51%. Então, isso é muito custoso para a empresa, né? Porque todo um processo de recrutamento novo, e de treinamento de um novo colaborador e tudo que você perde, né? Então, isso é muito importante. Então, as empresas realmente elas estão muito focadas
nessa felicidade e estão buscando cada vez mais profissionais que ajudam, seja ele de gestão de pessoas e outros líderes bem treinados nisso também. Vamos lá. Então, cases e melhores práticas. Opa, pulou. Então, eu trouxe 2 cases aqui, como eu falei, a GPTW tem bastante coisa que mostra, e assim, esses cases são legais porque são de empresas grandes, a Sama, que é uma mineradora, e o próprio laboratório Sabin, mas além desses, eu pesquisei alguns, né, outros também, né, que ganharam prêmios, inclusive certificação de GPTW, entre outras, e tem três casos bem interessantes que foram sobre, inclusive em processo de recrutamento e seleção. Um foi na Heineken, que os processos de recrutamento e seleção lá diz que são tão bons que viram até notícia, tal, né? São copiados, porque às vezes, principalmente quando é estagiário, pessoal mais novo que vai chegar para fazer uma entrevista, acontecem várias coisas, eles acabam fazendo situações bem inusitadas. Então, o recrutador começa a passar mal, ou toca o alarme de incêndio, só para ver como que aquela pessoa que está sendo entrevistada reagiria, né? Isso é muito inusitado mesmo, eles acabam notando um monte de coisa, a proatividade, como que a pessoa reagiu numa situação realmente que parece real, então isso é bem legal. Tem um case da Microsoft também, ainda em recrutamento e seleção, que eles falaram que eles já fizeram um reality show mesmo na internet para contratar programadores, né? E o pessoal foi colocado mesmo dentro de uma casa alguns dias, né? E foram dadas várias tarefas ali. Então, qual que era o objetivo disso, né? Além de, claro, ser uma coisa totalmente criativa, de você analisar não só quão profissionais eram, né, aquelas pessoas, mas como elas reagiam em grupo, estando lá, você estava analisando elas 24 horas por dia, né? Então, é um baita, né, uma baita análise comportamental aí que gerava. E outro case, cadê, peraí? Não, gente, só tinha esses dois, desculpa. O terceiro é esses daí que estavam da SEIB e da Sama. Então, são coisas muito interessantes que a gente pode levar para isso. Imagine quando você faz um processo de recrutamento e seleção assim, que já impacta o profissional logo de entrada, logo, né, quando ele está sendo contratado, né, essa primeira fase. Imagine como vão ser, então, o relacionamento com a empresa depois, porque ele fica muito impactado. Realmente uma coisa bem criativa, bem legal de acontecer. Então, é, essa criatividade aí que também aguça essa questão do comprometimento, engajamento, felicidade. E como o IA pode ajudar também, né, ou como ele está envolvido na parte de neurociência e felicidade. Bom, aí tem algumas ferramentas hoje em dia que já usam IA, usam People Analytics, como o Pulses, né, que a gente inclusive tem aqui na Inspira, que é uma plataforma que utiliza o People Analytics para medir o clima organizacional, e aí ela vai refazendo essas perguntas com base nas respostas, então tem toda uma inteligência por trás disso. Além disso, falando agora mais essa parte neurociência por neurociência mesmo, né, que é a parte dos dispositivos, que eu acho que a maioria já ouviu falar, do Brain Computer Interface, que tanto o pioneiro, né, nosso cientista brasileiro, né, Miguel Nicoleles, que já faz isso com pacientes com algum tipo de lesão motora, e agora o Elon Musk, que está investindo aí na Neuralink, que também faz essa parte de implante de dispositivos, então tudo isso tem a ver com a parte de neurociência. Não estão falando agora só neurociência para felicidade, mas a parte de neurociência, né? Bom, essas foram as 5 perguntas iniciais, assim, para a gente ter vamos dizer assim, um overview do que eu queria apresentar, que agora que eu vou entrar são questão mais, o que eu posso fazer, o que seria legal, algumas dicas também para a gente entender esse processo, como a gente consegue, um passo simples, eu acho, simplificar algumas coisas e melhorar o nosso dia a dia aí, seja ele na empresa, seja ele em casa, seja ele onde for. Então, neurociência, felicidade, desvendando o caminho do bem-estar. Eu gostei desse cérebrozinho aí, cheio de carinhas bonitinhas.
Então, o que, que é o conceito, né? A gente tem muito essa questão de conceito de felicidade, aquele êxtase, né? Nossa, aconteceu uma coisa maravilhosa, sei lá, passei na faculdade, passei num concurso, aumentei de salário, estou começando a namorar, sei lá, ganhei alguma coisa. Então, o que a gente vê cada vez mais pesquisas falando que essa coisa do êxtase não é realmente a felicidade, né? O que eles chamam de felicidade é isso, alegria silenciosa, não é só o momento de êxtase. Às vezes você pode ficar muito feliz, mas depois ficar, de repente, muito triste ou ter muita oscilação. Então, quando você consegue ter uma estabilidade, vamos dizer assim, né? Essa alegria mais calma, vamos dizer assim, que ela é até melhor, porque ela não vai durar pouco, ela consegue ser mais constante, ela consegue durar mais, então isso é muito legal. Percepção consciente, que o pessoal fala, né, muito em mindfulness, tipo, você tem que estar fazendo, isso é muito difícil, gente, até para quem tem TDAH como eu, fazer uma coisa de cada vez e se concentrar naquilo, exatamente naquilo que você está fazendo. Se você está dirigindo, né, se concentre na música, não sei o quê. Se você está lendo, concentre-se naquilo. Isso é muito difícil, mas requer treino também, né, para a gente ir tentando fazer essas coisas, deixando o celular um pouco de lado, né? Se for fazer sei lá, uma tarefa, concentra naquela tarefa, tal. Tem vários métodos, né? O Pomodoro é um deles para fazer essas tarefas, depois descansa um pouquinho, mas isso é importante. Então, essa percepção consciente do que você está fazendo a cada momento. E equilíbrio mental, né? Lógico, isso também é um desafios, né, para a gente, que acontece várias coisas ao mesmo tempo, um mundo muito dinâmico, né? Um mundo cheio de informações, mas até uma dica que eu, como estudante de acupuntura, também, né? O pessoal sempre fala, tipo, as primeiras horas da manhã e as últimas horas antes de dormir são muito importantes, e isso tem a ver com a parte do equilíbrio. Então, quando eu acordar, tentar pensar muito positivo, ou tentar ver coisas positivas, né? Não precisa, né, ligar no noticiário que está arrebentando de notícia ruim. Espera um pouquinho, né? E à noite a mesma coisa. Preciso ver um filme de terror antes de dormir? Não, não é aconselhável, né? Aconselhável que você realmente prepare a sua mente para dormir, quer dizer, faça as coisas mais calmas, vamos dizer assim, assista coisas leves, né? Tente pensar positivo também antes de dormir, nada de levar muita preocupação realmente para a hora do sono, que isso realmente vai atrapalhar o sono, e a gente sabe que o quão importante é a parte do sono para o descanso, né? Para a revitalização. Bom, e quais são esses pilares, alguns, né? Sobre felicidade e neurociência. Então, a gente já falou de meditação um pouquinho, e aí cada um faz a meditação. Às vezes a gente pensa na meditação, pensa no monge, né? Ou pensa em alguém fazendo aquela meditação por hora, sentado na mesma posição. Não é isso, gente. Meditação a gente faz, às vezes, só com a respiração. Para 5 minutinhos, ai, estou estressado, estou sentindo raiva, estou para um pouquinho e fica respirando e sentindo sua respiração. Tem aquela contagem, conta 7 para inspirar, conta 7 para expirar, né? E fica alguns minutinhos lá respirando. Tenta só fazer isso, coloca uma música calminha, se quiser, fica num lugar só você. Isso já é uma meditação, né? Um princípio de meditação, vamos dizer assim, né? Ou escuta uma música que você gosta, mais calminha, e é isso. Então, esses pequenos toques a gente pode fazer diariamente. Estimular a gratidão, aquilo que eu falei um pouquinho. Quando acordar, agradecer, pensar em todas as coisas legais que você gostaria de conquistar naquele dia, que você já teve no dia anterior, né? Todas as oportunidades que você. Bom, tudo que a gente já sabe, né? É só revisitar aí que a gente tem muita coisa para agradecer. E fazer exercício físico, também todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, que isso realmente, né? Tem tudo a ver com a liberação de endorfina, serotonina e tudo que pode deixar a gente mais calmo e mais feliz. Bom, aqui fala um pouquinho principalmente na questão dos relacionamentos, que é um dos pilares lá da psicologia positiva. Então, o que a gente pode explorar além do que a gente já falou para também trazer essa consciência aí da felicidade, né?
descubra novos lugares. Então, visitar novos lugares. E não precisa, preciso ir para outro país para visitar um lugar diferente. Não, né, gente? Às vezes é um lugar diferente. Vou num outro bairro lá que tem, sei lá, uma padaria legal. Vou andar por esse lado aqui no caminho ali para casa, porque eu nunca fui. Então, é estimular isso com outros olhares, né? Estar em outros lugares não necessariamente precisam ser lugares longes, outro país, nem nada. São lugares acessíveis a todo mundo. Isso também é comprovado cientificamente que aumenta a sensação de bem-estar, satisfação e tudo mais. Ampliar seu círculo social, conhecer novas pessoas, isso traz novas conexões cerebrais, ativa a função do cérebro ligada ao prazer, né? Fortalece também as nossas conexões neurais, então isso é muito legal, né? Conhecer gente, às vezes, tudo bem que tem uns amiguinhos, às vezes, que não são tão fáceis de conhecer, mas mesmo esses, os difíceis, as pessoas, às vezes, que estão, às vezes, um dia não tão bons, ou a gente, dia que tá, a bateria social está meio baixinha, mas isso também, comprovadamente, é só ter um pouquinho mais de paciência, também ajuda. E desafiar-se, né? Quer dizer, sempre tentar aprender alguma coisa nova. Isso também tem a ver com a neuroplasticidade, e não só na questão física, né, mas a questão motora também, neuroplasticidade do cérebro, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que, às vezes, quando a pessoa tem algum dano no cérebro, uma parte que fazia aquela função passa para outra parte do cérebro. É a tal neuroplasticidade do cérebro, que é muito legal, né? Então, quanto mais você se desafiar a fazer coisas novas, diferentes, e de novo, não precisa ser triatleta nem nada, né? É só, sei lá, eu vou estudar uma língua nova, sei lá, quero estudar francês, sei lá, quero fazer esse tipo de atividade, quero fazer dança. Inclusive, dança eu aconselho, porque dança estimula. Depois que eu vi os resultados de dança para estimulação de cérebro e corpo, gente, é um dos melhores exercícios aí. Acho que eu vou viver até uns 150 anos, mas tá bom. Então, esse desafio de sempre estar fazendo alguma coisa nova, diferente, que te dá prazer, que você queira experimentar, e eu acho que isso não tem idade, não tem, fase, passei da fase. Não. O cérebro precisa disso em qualquer fase que a gente esteja. E eu quis colocar até uma fotinha aqui da galera da feira e da última festa e da Inspira, porque o poder das experiências na felicidade, isso é muito forte, né? Tanto memórias, conexões, crescimento pessoal, todas as conexões que a gente faz, todos os grupos que a gente está inserido, trazem muito essa validação, de novo, que a psicologia positiva fala, porque o seu meio, quando ele reforça as coisas positivas que você tem, né, é muito forte essa sensação, né, de você elogiar alguém, de você parabenizar alguém por alguma coisa que ela fez, então isso cria um elo muito forte cerebral para memórias boas e duradouras, né? Então, de novo, falando das relações positivas, das conexões sociais e que isso traz de crescimento pessoal. Tem até eu acho que eu falei no do Fabiano, sobre um TED Talks da Brené Brown, que fala sobre o poder da vulnerabilidade, né? E lá ela cita estava passeando com a filha dela, e um momento de férias, né? E ela, acho que tem um casal de filhos, e estava bem legal, sei lá, eles estavam num rio, não sei, num lago, nadando e tal, e ela disse que a filha dela fechou os olhos um pouquinho, né? Assim, ela falou: o que que aconteceu? Tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Mas por que que você fechou o olho do nada, assim, né? Ela falou: é porque esse momento está tão bom que eu quero registrar esse momento para no, sei lá, um dia que eu precisar, que eu não estiver tão feliz assim, que eu consiga resgatar essa memória, né? Para me dar força, sei lá, para eu conseguir fazer as coisas, para me dar motivação. Então, eu acho que é um pouco disso, gente, da gente tentar realmente ressaltar os momentos bons, né? Porque às vezes a gente tende essa tendência do nosso cérebro levar a gente, às vezes, para algum lugar meio obscuro, algumas coisas, ruins, ou que a gente tem medo, tal, mas tem muita coisa que eu acho que a gente pode reforçar, pensando nos momentos positivos que a gente já teve.
E acabando, tá, gente? Só falando de novo da parte da meditação e do mindfulness, para a gente realmente diminuir o estresse, aumentar a concentração, que hoje em dia todo mundo fala do tal do flow. O que é o flow? É a capacidade de você seguir, muitos atletas, inclusive, estudam isso, né? Tem terapias focadas nisso, para você focar exatamente quando você está lá fazendo alguma coisa, né? Vai começar, sei lá, uma corrida, alguma coisa para os atletas, né? No caso. Você está totalmente focado, não pensar em mais nada, é só onde você está e o que você tem que fazer. Então, isso realmente ativa muitas áreas cerebrais, principalmente, né, parte do frontal, né, pré-frontal. Isso faz realmente com que a gente meio que desligue de outras coisas e dá muito mais energia para aquele momento atual, para aquilo que você quer realizar. Então, é muito poderoso. Opa! Aqui falando um pouquinho sobre cada prática, que benefício que ela traz, né, qual parte do cérebro que ela atinge, o córtex, é até legal, eu vi ontem um vídeo sobre o Átila Yamarino, que ele é um cientista brasileiro, né, especializado em biologia, tem um canal dele, ele estava falando dessa parte de córtex pré-frontal, que a gente às vezes fala, mas criança ou adolescente não tem muito juízo, né? Essa coisa que é no córtex pré-frontal que forma essa parte da decisão, realmente do foco. Diz que essa parte do cérebro realmente só termina de formar, né? Na idade adulta. Então é um pouco disso mesmo que ele falou, né? Desse aumento do autocontrole, da satisfação, isso realmente está numa evolução para na idade adulta realmente chegar na fase de maturidade. Gratidão diária, então a gente já falou um pouco de gratidão, sempre ter novas aprendizagens, também promove a sensação de realização. E agora, só o finalzinho. Então, as dicas da tia Márcia, brincadeira. Então, praticar realmente essa coisa da meditação, exercitar a gratidão, movimentar-se, conectar-se. Então, quando tiver um dia ruim, converse com um amigo, veja um vídeo engraçado, veja um vídeo de criança brincando com cachorro, reveja suas fotos de viagem, né? Então, tente resgatar aí no seu cérebro ou de alguma forma física, né? Que você possa trazer esses momentos aí para conseguir voltar ao seu equilíbrio.